Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim o Senhor: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas, e então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não temem, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, e calabalabaxéia, serebicanda labaxéia, serebicanda labalaste. Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Tu és fiel e verdadeiro, Senhor, nós buscamos a Ti agora, Senhor, para clamar, mais uma vez, Senhor, para clamar, Senhor, para clamar a Ti, para clamar pelo Teu poder, pela Tua graça, oh Senhor, para clamar, Senhor, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, Senhor, oh Deus, Deus dos exércitos, Pai, ecoa agora neste lugar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Papai, em nome de Jesus, Senhor, crava nos nossos corações, Senhor, crava, Senhor, na nossa mente, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, nos ensinar esta manhã, Senhor da glória, Pai. Papai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Me rendo mais uma vez diante de Ti, Senhor, para pedir a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Toca no meu coração, Senhor. Toca na minha mente, Senhor. Que eu possa ouvir a Tua voz agora, Senhor, como a Tua igreja, Senhor. Como a Tua igreja, Senhor, deseja ouvir, Senhor. Que eu possa, Senhor, agora, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo nos meus ouvidos, Senhor. Para, Senhor, de toda a terra, Pai, que eu possa, Senhor, compreender claramente a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, estabelece agora a Tua graça mais uma vez, Senhor, sobre nós, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí, graças a Deus. Amém. Irmãos, vemos aqui trechinho da palavra do Senhor no último livro do Antigo Testamento, né? Depois que Deus falou através do profeta Malaquias, o Senhor se calou por 400 anos, né? Até que houve nascimento do Filho de Deus, né? Um anúncio do nascimento do Filho de Deus, né? E Deus, irmãos, Deus como mentor, né, do universo, como aquele que criou o universo, e Deus que estabeleceu um destino para o homem, né? E Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele tem diversas virtudes, e uma das grandes virtudes de Deus, eu penso, é aguardar os tempos necessários para que as coisas aconteçam, não é? Você imagina, irmãos,
Você imagina uma pessoa tendo todo o poder em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e aguardando ali milhares de anos para que o seu desígnio e a sua palavra possa acontecer, né? É incrível que isso aconteça, mas como nós temos falado e como a Bíblia ensina, nós temos que aprender com o nosso Deus. Nós temos que aprender, né, a aguardar o tempo certo, a aguardar o tempo de Deus. Nós temos que aprender a esperar, afinal a palavra esperança, né, ela tem todo o sentido, né, de nos dar assim um sentido de espera, né? Nós temos que aprender a esperar com que as coisas que são de Deus aconteçam nas nossas vidas, né, no momento em que Deus as determine, porque Deus sabe os momentos certos e os nossos desejos e as nossas vontades em relação aos tempos, né, para que as coisas aconteçam, não são os mesmos de Deus. A nossa bênção, o desejo nosso é que a nossa bênção aconteça sempre imediatamente, não é verdade, irmãos, né? Quando você pede alguma coisa para Deus, né, você não pede assim: Senhor, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos faz isso para mim, Senhor, daqui a 20 anos faz isso para mim. Não, irmãos, quando a gente entra na presença de Deus para pedir algo, a gente quer que aconteça. E eu posso dizer a você que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, e o nosso Deus é um Deus de resposta. E é um Deus que responde às nossas orações no dia certo e no dia correto, né? Então você imagina, irmãos, Deus trabalhando na humanidade, preparando os momentos certos para que Jesus viesse. E existiram diversos contextos espirituais. Você imagina o que acontece em 400 anos, né, irmãos? Quanta coisa acontece em 400 anos, né? São gerações e gerações, sabe? São gerações e gerações que se passam, né? E muita coisa acontece em 400 anos, né? E uma coisa, mais uma vez, aconteceu em Israel, né? Israel foi subjugado, Israel foi invadido, Israel foi dominado, né, pelos romanos, e ali estabeleceram ali um juízo terrível, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Então, para vocês verem, irmãos amados, que aquilo que parecia uma desgraça, que era a invasão ali dos romanos em Jerusalém, o domínio ali dos romanos em Jerusalém, na época que Jesus ali nasceu, na verdade, tudo isso existia um propósito e um sentido espiritual, para que Deus alcançasse vidas e vidas, né? Mas vemos aqui Deus falando através do profeta Malaquias, quando ele diz assim, né? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Deus estava falando a respeito de João Batista, né? Seria enviado para que, né, ele pudesse ali anunciar a vinda do Messias, né? E nós sabemos, irmãos, sabe, que Deus, ele não muda, e o sentido e a obra de Deus, ela é a mesma nas nossas vidas, e você sabe que o Senhor está anunciando a vinda de Cristo. Deus continua anunciando a vinda de Cristo, só que Ele está anunciando um momento diferente, também profetizado nesta palavra que nós lemos aqui. Nós lemos uma palavra aqui, onde Deus, né, falou de um contexto espiritual tremendo para a humanidade, né? E assim como Deus enviou João Batista para anunciar que o reino de Deus havia chegado, para anunciar uma mensagem de arrependimento, para anunciar uma mensagem de conversão, através, né, simbolizada através do batismo nas águas que João Batista ali ministrava no Rio Jordão. João Batista, um homem humilde, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, falava a respeito daquilo que Deus havia de fazer, daquilo que havia acontecer na humanidade e da vinda do Messias, né? Da vinda do Messias, né?
Que momento maravilhoso, aonde o Senhor anunciou aqui, falará: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Né? Se você olhar a palavra, as ministrações de João Batista, você vai entender um contexto assim maravilhoso. E eu não consigo deixar de me emocionar todas as vezes que eu leio ali nos evangelhos, né? O momento em que João Batista vê Jesus andando, né? E ele para, né, da onde ele estava ali pregando a palavra com ousadia e autoridade, ele para e ele fala claramente: este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele anunciava e ele viu, ele anunciava e ele percebeu, ele anunciava, né? E ele claramente viu cumprida ali a sua palavra, né, de anúncio a respeito da vinda daquele que seria o Salvador de toda a terra, né? E João Batista, ele era tão sábio, né, que ele dizia assim que viria um depois dele, que ele não seria digno de desatar as sandálias dos pés dele. E João Batista falava assim: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, né? E às vezes eu olho para a palavra de Deus, e às vezes eu olho para os profetas de Deus falando a respeito das coisas santas, coisas que os homens não conheciam e não viam, e eles anunciavam pelo poder do Espírito Santo, né? João Batista, ele não sabia claramente aquilo que ele estava falando, mas ele anunciava aquilo que Deus pregava, ele anunciava aquilo que Deus falava ao coração dele, né? Talvez você não compreenda determinadas coisas, porque o mundo espiritual, ele não é visto, né? Aquilo que nós não vemos é difícil de compreender, né? Porque, né, nós não conseguimos raciocinar claramente a respeito daquilo que nós não vemos, né? Por conta ali da natureza humana. Mas nós percebemos e entendemos e falamos daquilo que nós acreditamos, né? E falamos daquilo que nós vivemos no mundo espiritual, porque apesar de nós não vermos, nós percebemos, e nós o que? Vemos, na verdade, percebemos a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? Apesar de nós não vermos Deus, nós sabemos que Deus habita dentro de nós. Apesar, né, de nós não vermos os lábios do Senhor se mexendo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, sabe? São coisas sobrenaturais e coisas profetizadas por homens, né? Faladas por homens, né, que muitas vezes não sabiam direito como aquilo iria acontecer, mas eles falavam, né? Como Isaías profetizou, o nascimento de Jesus Cristo, né, através de uma virgem, né, 700 anos antes de Jesus nascer, coisa improvável, coisa que jamais poderia acontecer, né, na humanidade de forma natural, né? E Deus continua falando a respeito da vinda de Jesus, não é verdade, irmãos? Deus continua anunciando que o Senhor Jesus, ele virá para resgatar a sua noiva, ele virá para buscar o seu povo, ele virá para buscar, né, todos aqueles que neste mundo foram fiéis a ele. E muitas vezes isso parece tão distante, tão longe, e parece tão falso, mas na verdade, irmãos, esse é o princípio da nossa vida neste mundo: buscarmos a salvação, né? Acreditarmos que um dia o nosso Deus virá para enxugar dos nossos olhos toda lágrima e estabelecer coisas novas que nós não conhecemos ainda, né? Determinadas pelo Senhor. Assim como Noé construiu uma arca onde nunca tinha chovido, né? Nunca tinha chovido na terra, e Noé construiu uma arca, né? Dizendo que o Senhor iria enviar ali chuva.
iria inundar a terra e aniquilar a humanidade. E faziam chacota com Noé, construindo um barco onde não havia mar, né? E fazendo algo improvável, algo que jamais se poderia acreditar de forma natural. Mas um dia aconteceu aquilo que Deus havia falado, e um dia aconteceu aquilo que Deus havia profetizado, e um dia aqueles que acreditaram foram livres, né, foram salvos do destino que Deus havia estabelecido ali para a humanidade, por conta do pecado, né, irmãos? Por conta do pecado. A destruição vem por conta do pecado, né? A destruição do homem é o pecado. E a destruição do homem vem por causa do pecado. E acontecerá de novo. Porque Deus está anunciando, e Deus está falando, e Deus está pregando a mesma palavra que João Batista havia pregado. E Deus está falando claramente: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, 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 né? Que é o sentido, é aquilo que nos traz a graça de Deus, é aquilo que nos gera a presença de Deus, é o arrependimento, porque nós somos maus, não somos dignos do Senhor, né? E pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, nós conseguimos o quê? Nos tornar dignos de Deus, né? É como a parábola ali, né, das bodas, né? Você lembra da palavra das bodas, da parábola das bodas, aonde o Senhor, ele iria fazer a festa de casamento para o seu filho ali, e aí ele mandou que os seus servos fossem até os convidados, aqueles que eram os convidados, né? Aqueles que eram supostamente dignos para estarem na festa. E a Bíblia diz que os servos foram, né? E cada um daqueles que foram convidados deu uma desculpa para não ir. Eu vou estar viajando, eu vou estar trabalhando, eu não tenho tempo para ir, né? E assim foi, e os servos voltaram para o seu senhor e disse assim: olha, nós fomos convidar, mas todos recusaram. E aí o Senhor, o dono da festa, disse assim: vão então, vão pelas ruas, encontrem todos aqueles que vocês, encontrem todas as pessoas que vocês puderem, e convidem para a festa de casamento. Obviamente que essa parábola, ela estava já simbolizando o povo judeu, que era aqueles que foram selecionados, né, para serem ali o povo de Deus. E da recusa e do desprezo daquele povo em relação às coisas que são de Deus. E aí Deus estabeleceu que a graça dele, o poder dele, pudesse ser ali derramado sobre toda a humanidade. Então não só os judeus, mas todos foram convidados. Todos foram convidados para a festa ali que Deus tem preparado, a festa de encontro, né, do noivo com a noiva, né, o noivo Jesus e a noiva, que é a igreja de Deus, né? Só que, né, no meio desta parábola, durante a festa de casamento, houve um detalhe importante ali, aonde o Senhor da festa, o dono da festa, ele identificou que havia uma pessoa que estava na festa sem as vestes corretas para a festa, né? Sem as vestes corretas para as festas. Ele falou assim: como é que você entrou aqui? Por que você está aqui sem as vestes necessárias para a festa? E ali a pessoa, segundo a parábola, ficou muda. E ali o Senhor, o dono da festa, mandou retirar aquela pessoa para que fosse lançado no lugar onde há fogo e ranger de dentes, simbolizando, irmãos, que nós precisamos nos vestir de vestiduras brancas, não lavadas, né?
né, com algum produto que as deixe alvas, né, mas lavadas com sangue. Vestes brancas, lavadas com sangue de Jesus. Somente estes poderão participar da festa que Deus tem preparado. Somente estes poderão participar daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas no momento derradeiro, um momento de alegria, um momento de gozo espiritual tremendo, um momento de grande festa, um momento muito especial de Deus para as nossas vidas. Este é o grande momento de Deus para as nossas vidas. Você tem vivido neste mundo e você tem caminhado, né, por uma jornada. Na verdade, a jornada é para que você chegue neste momento, é que você possa entrar pela porta, e a porta é Jesus, que você possa adentrar pelo caminho que Deus te mandou ir, para que você possa usufruir de tudo aquilo que Ele tem prometido à sua igreja, porque Ele não tem prometido coisas ruins, muito pelo contrário, Ele tem prometido a salvação, Ele tem prometido ali que um dia a recompensa virá, conforme disse o Senhor, né? Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Sabe, irmãos, e nós devemos viver numa fé transbordante, irmãos, e devemos viver, sabe, compreendendo e entendendo e acreditando que a fé, a fé verdadeira, a fé que Deus honra, é a fé que faz com que nós estejamos construindo coisas deste mundo espiritual, que nós estejamos construindo a nossa vida na presença de Deus, para que um dia a gente possa verdadeiramente nos alegrar no momento sublime para a igreja, onde as nossas lutas serão todas recompensadas, não é verdade, né? As nossas lutas serão todas recompensadas. Certa vez Deus deu uma palavra, se eu não me engano, para a igreja, ali no livro de Apocalipse, para a igreja em Sardes, se eu não me engano foi a igreja em Sardes, onde ele disse assim, né? Lembra-te de tudo o que você tem ouvido. Lembra-te, né, de tudo o que você tem ouvido, né? E mude aquilo que você tem que mudar. Porque um dia eu virei sobre ti, né, como um ladrão na noite, né, para fazer juízo, né, sobre todas as nações. Sabe, irmãos, a gente tem que pegar a palavra de Deus, sabe, e lembrar dela. Não é possível que no nosso dia a dia a gente não lembre da palavra do Senhor. Irmãos, a sua vida neste mundo aqui é uma vida que Deus preparou para que você pudesse construir algo, sabe, no mundo espiritual. Deus cuida de você nesse mundo para que você possa construir algo no mundo espiritual, sabe? Deus, Ele cuida muito bem de você, Ele guarda a sua vida neste mundo para que você possa construir coisas no mundo espiritual. Não é para você, né, se regozijar, né, tremendamente com as coisas deste mundo, porque a nossa alegria é Deus, porque a nossa alegria é a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque a nossa alegria é viver as coisas que são de Deus neste mundo, olhando para Deus e falando assim: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por aquilo que Tu tens me dado, crendo, irmãos amados, que existe um propósito de Deus, né? Quando Deus te dá uma família, para você cuidar da tua família, para que ela seja salva, para você levar, né, o caminho santo às pessoas que estão ao teu redor. Existe um propósito, existe um princípio. Deus quer ser o dono
da humanidade. Deus quer ser o dono de todas as coisas. E Deus se usa da sua vida para que você construa algo perpétuo, para que você deixe um legado, né? E quantas vezes eu entrei na presença do Senhor e falei assim, Senhor, né? Falava para Deus assim, Senhor, acho que quando eu morrer, eu acho que eu deixei coisas boas, né? Quando eu morrer, eu acho que as pessoas vão se lembrar de coisas boas, né? Eu penso dessa forma. E eu creio que, sabe, irmãos, se a gente não construir algo em que as pessoas, elas olhem para nós e entendam que nós, né, fomos instrumentos de Deus para que algo de Deus aconteça nas vidas que estão ao nosso redor, eu creio que existe um grande erro. Eu creio que existe um grande erro, sabe? E eu vou confessar para os irmãos, né? Eu, se Deus permitir, eu vou escrever mais livros ainda. Eu escrevi um livro e eu tenho uns livros guardados ali para a posteridade, para os netos dos netos, né? Para que um dia possam, né? Falar assim, ó, foi seu avô que escreveu, foi seu tataravô que escreveu, foi fulano que escreveu, sabe? Né? Para que, sabe, alguma coisa de bom a gente possa verdadeiramente gerar neste mundo para Deus, né? Eu não gostaria que, não é que eu não gostaria, tipo assim, eu acho que, assim, não existe sentido de você ser lembrado porque você deixou dinheiro. Ah, meu pai me deixou uma herança, né? Sabe, irmãos, isso tudo é muito natural, sabe? Isso é tudo muito natural. O que não é natural é você deixar algo muito maior, né, do que aquilo que as pessoas hoje valorizam tanto, que é o dinheiro, né? E nós, sabe, por que eu estou falando tudo isso? Porque a salvação é muito pouco lembrada para as pessoas, né? Que nós estamos gerando algo para o mundo vindouro, né? Para os nossos dias mais para frente, ou para o dia da nossa morte, ou para a volta de Cristo, não importa. Nós estamos gerando coisas para que nós possamos atingir o grande objetivo de Deus, né, para a humanidade, que é a salvação. Afinal, olha o detalhe de Deus: eu envio o mensageiro, eu estou enviando um mensageiro, desígnio de Deus, sabe? Desígnio de Deus, estou enviando um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E aí ele falou assim, né? De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, né? Aí Deus já mudou, né? Deus já está falando de Jesus, né? Deus falou do mensageiro, Deus está falando de Jesus. Falou assim, ele vem, o que vocês buscam, né? Aqueles que vocês desejam, o mensageiro da nova aliança, ou seja, do novo acordo de Deus, sabe? Ele vem. E é impossível de nós, sabe, irmãos, nós não olharmos o coração de Deus e encontrarmos, sabe, numa palavra profética dessa, dada, né, a Malaquias, cerca de 400 anos antes de Jesus nascer, né, conforme nós já dissemos aqui, uma palavra profética de conforto, irmãos. É de conforto, sabe? É uma palavra de fé, é uma palavra para que as pessoas, sabe, se confortem, só para que as pessoas olhem para a palavra de Deus e falem assim, vai acontecer, o Senhor está preparando o caminho, o Senhor está fazendo com que as coisas, né, aconteçam.
Sabe, irmãos? A gente tem que olhar para uma palavra dessa e entender um contexto, e entender o objetivo de Deus, que é nos dar conforto espiritual, né? Quando Deus fala assim, né? O meu filho voltará. Quando Jesus fala, eis que eu estarei convosco todos os dias, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, são palavras de conforto espiritual, são palavras para que nós, sabe, peguemos esta palavra e nós acreditemos e nós comecemos a sentir e a viver a palavra, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e ela se cumpre, e nós buscamos ao Senhor nas nossas orações e sentimos o Senhor, nós buscamos, sabe, o Senhor e ouvimos a voz de Deus, nós adoramos ao Senhor e somos quebrantados pelo poder, pela resposta de Deus durante a oração. Sabe, às vezes você quer ouvir a resposta de Deus nos seus ouvidos, e às vezes Deus está te dando a resposta através da percepção da presença dEle. Tipo, quando você adora a Deus, você chora, você entra na presença do Senhor, assim, de forma quebrantada, e você sente profundamente a presença do Senhor. Sabe, são respostas de Deus para as nossas vidas neste mundo, e você, sabe, tem que começar a viver tudo isso na sua vida, para que a sua fé seja aumentada. Você tem que olhar para a palavra de Deus, né? E compreender a palavra de Deus para que a sua fé seja aumentada, porque você vai ver a palavra de Deus se cumprindo. Talvez, sabe, né? E para nós, sabe, a gente olha uma palavra dessa, a gente olha uma palavra do Senhor falando, e esse texto, irmãos, ele foi escrito pelos profetas, ele não foi escrito, né, há 500 anos atrás, né? A Bíblia, né, o Velho Testamento, o Antigo Testamento já existia. Na época de Jesus, Jesus leu o livro do profeta Isaías, um trecho do profeta Isaías, ali na sinagoga. Sabe? E quando você vê assim, esta palavra escrita, antes dela acontecer, quando o Senhor falou, eu envio o mensageiro, e aí veio João Batista, e ele falou, eu vou enviar aqueles que vocês buscam, e veio Jesus. Sabe? Mas mesmo assim as pessoas às vezes, será que a Bíblia fala a verdade? Sabe? Será que a Bíblia é verdadeira? Sabe? Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade tremenda em acreditar. Né? E elas acreditar em Deus, né? Porque acreditam em tanta bobagem, e elas, sabe, não conseguem viver aquilo que Deus manda, porque tem que viver por fé, e elas se recusam a compreender que existia um pergaminho, né, dizendo algo que verdadeiramente aconteceu, sabe? E elas não compreendem isso. E aí o que acontece? Talvez elas olhem para a Bíblia, encontrem ali um livro de histórias que não tem sentido para elas, e que a palavra profética que Deus deu a respeito daquilo que irá acontecer ainda está distante, né, de acontecer, né? Está distante de acontecer. Se apegue na palavra, irmãos. Se apegue. Elas, né, as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Se apegue na palavra. Pode acreditar nela. Pode acreditar nela. Ela vai se cumprir se não se cumpriu ainda. Ela está se cumprindo nas nossas vidas, né? Ela está se cumprindo nas nossas vidas. Que você não perca, sabe, esse sentido espiritual, né, para que você possa viver as coisas de Deus, como Deus deseja.
e não como o mundo ensina, né? Porque o mundo perdeu completamente as estribeiras, né? Então, eu vou dizer para os irmãos assim, uma palavra muito forte, né? O mundo já está parecendo Sodoma e Gomorra. Já está parecendo, irmãos. Já está parecendo. Você vê hoje coisas que você não acreditaria que pudessem acontecer há poucos anos atrás. Sabe? Você vê situações deprimentes, terríveis, que vão completamente contra a palavra do Senhor, e que era inimaginável acontecer há alguns anos atrás, irmãos. Não é assim 10 anos atrás, alguns anos atrás, sabe? Está caminhando para o mesmo destino, sabe? Que é a destruição, irmãos. Você pode perceber isso, você olha para o mundo hoje, existem situações, sabe, que estão acontecendo e que Deus profetizou que aconteceriam, que demonstram, sabe, a urgência da volta de Cristo, sabe? Pode perceber, olha ao seu redor e você perceba aquilo que está acontecendo. E você vai ver que a reação de Deus será a mesma, né? E o nosso Deus é tão maravilhoso, né, que quando Jesus e mais 2 anjos apareceram a Abraão, ali no deserto de Manre, para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor falou assim: o pecado é tão grande que chegou até mim, e eu desci para ver com os meus próprios olhos. E quando Abraão viu, ouviu aquilo que iria acontecer, ele lembrou do seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma, né? Ele lembrou do sobrinho dele, aí ele começou a falar: Senhor, mas tu vais destruir tudo, e se houver ali, né, 50 justos naquela cidade? E ali o Senhor falou: se houverem ali 50 justos, eu não destruirei a cidade. E ali Abraão foi falando 40, 30, né, 10, até que o Senhor falou assim: se houver ali um justo, se houver ali os 10 justos, eu não destruirei a cidade. E ali Abraão se tranquilizou e entendeu que o livramento de Deus aconteceria. E quando Deus foi para destruir a cidade, ele anunciou para Ló para que ele saísse da cidade. Para que ele saísse da cidade. E Ló ficou enrolando ali, né, para sair. E o anjo de Deus pegou Ló pelas mãos e falou assim, né: saia da cidade, porque enquanto você estiver aqui, eu não poderei destruir esta cidade. Caráter, irmãos, de livramento de Deus para aqueles que são justos e fiéis. Ainda que este mundo tenebroso seja destruído, o Senhor livrará aqueles que lhe são fiéis. Ainda que neste mundo aqui exista uma completa, né, intenção de Deus de destruir, como foi na época de Noé, né, destruindo toda a humanidade, né, como foi em Sodoma e Gomorra, destruindo completamente aquelas cidades, sabe? Assim será neste mundo, mas o Senhor livrará, e o Senhor arrancará, e o Senhor tirará ali desse jugo terrível aqueles que são fiéis. Você conhece a mente de Deus, você conhece o juízo de Deus, você conhece a vontade de Deus. Para que então ser destruído se você pode, através da sua fé, sabe, agir para que você um dia
possa ser resgatado pelo Senhor no dia do juízo, né? No dia da destruição, porque a destruição virá. Virá. E que você acredite nisso. E olha, irmãos, e aí, quando Deus falou, né? Deus falou a respeito de Jesus, né? Vou enviar aqueles que vocês buscam ao seu templo, né? O mensageiro da aliança, né? Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. E o Senhor fala, né? Que o cálice é o cálice da nova aliança, né? Aliança de Jesus com a humanidade, ou seja, aliança de salvação, de aniquilação do pecado. Só que aí, irmãos, olha só, no versículo número 2, né? O Senhor, peraí que saiu aqui do lugar. O Senhor, ele fala: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Como João Batista anunciou, né, que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É o poder purificador de Deus, irmãos, para que nós possamos oferecer ao Senhor aquilo, sabe, que agrada ao Senhor. Quando Deus fala de oferta agradável ao Senhor, Deus está falando do nosso coração. Deus está falando da nossa vida, Deus está falando das nossas atitudes, né, que devem ser como oferta ao Senhor. Nós fazemos porque Deus falou, né? Nós cumprimos a palavra de Deus simplesmente porque Deus falou, né? E nós devemos compreender isso, que essa obra purificadora de Deus está sobre as nossas vidas, né? O Senhor nos purifica sim, vai moldando o nosso caráter, como ourives faz com o ouro ou com a prata, irmãos amados, sabe? Deus está forjando um povo parecido com Ele, um povo obediente. Deus está forjando pessoas que ofereçam a Deus um sacrifício, que ofereçam a Deus uma oferta que seja agradável a Ele, que seja agradável ao Senhor. E quantas vezes o Senhor, Ele criticou ali aquilo que o povo trazia, dizendo: olha, eu não quero holocaustos, eu não quero sacrifícios, eu quero um coração quebrantado, eu quero pessoas voltadas para mim. Certa vez Deus falou: quem é que está requerendo a vocês, quem é que requereu a vocês somente entrarem nos meus átrios? Ou seja, Deus não queria que o povo simplesmente fosse no templo lá cultuar a Deus. Deus estava querendo que o povo efetivamente estivesse entendendo aquilo que ele estava fazendo, né? Porque simplesmente fazer não significa nada para Deus. Deus quer que a gente faça de forma verdadeira, entendendo aquilo que nós estamos fazendo. E essa obra maravilhosa pertence ao Espírito Santo, pertence a Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, né? Se você olhar as três pessoas, né, Deus, né, na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um deles, irmãos, cada um deles tem uma forma de agir nas nossas vidas, sabe? Cada um deles tem uma forma diferente de agir. Deus age de um jeito, Jesus age de outro jeito, e o Espírito Santo de Deus age de outro jeito. E o jeito que eu falo são formas, né, irmãos? Formas, porque todos fazem a mesma coisa, mas são formas de agir. Deus trabalha de uma forma na nossa vida, Jesus trabalha de outra forma na nossa vida, e o Espírito Santo de Deus trabalha de outra forma ainda nas nossas vidas, né? Por isso, e Jesus, né, tem autoridade, né? E a Jesus foi dada autoridade o quê? Para salvar, né?
Deus deu autoridade a Jesus para salvar. E para ele ser autoridade para salvar, ele diz assim: virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, Jesus, como Senhor da igreja, Ele trabalha dentro da igreja. Como Senhor da igreja, o Senhor é aquele que faz com que nós, que nós tenhamos momentos diferenciados na presença de Deus. Quando Jesus anunciou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, antes de ir para o Pai, ele disse: eis que agora é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Existem momentos para que todas as coisas que são de Deus aconteçam. E pela obediência de Jesus, por ter sido um servo fiel, foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. A Jesus, a autoridade nos céus e na terra. Não existe salvação sem Jesus. Não existe forma de você se chegar a Deus sem Jesus. Ele é o caminho para nós nos achegarmos a Jesus. E Jesus é o caminho para que nós conquistemos a salvação em Deus. Porque Ele tem autoridade sobre isso. Jesus é aquele que vai se assentar para julgar. E olha o que Ele falou, terei pressa, eu terei pressa para testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, aqueles que juram falsamente, os opressores. A gente olha para Jesus e a gente muitas vezes olha aquele ser lá sofredor, pregado na cruz, todo triste, nas figuras representadas pelo homem. Mas nós, irmãos, devemos compreender que Jesus não está lá. Jesus, Ele está no meio de nós, agindo com poder e autoridade. A gente olha e vê as obras, talvez você olhe e veja as obras satânicas por aí. Talvez você ache que Satanás tem poder. Mas eu vou dizer para você que Jesus é quem tem poder. Tudo se submete ao Senhor. Tudo se submete a Jesus e ao nome de Jesus. Não existe nome que tenha mais poder em todo o universo que Jesus Cristo, por causa da autoridade que está sobre Ele e por causa da obra que Jesus fez neste mundo. Se você olhar as obras satânicas que atuam nas vidas, essas obras são infinitamente inferiores à obra que Deus faz nas nossas vidas. Infinitamente inferiores. E se você olhar a autoridade que a igreja tem sobre Satanás e sobre seus demônios, você vai compreender que ele já está subjugado faz muito tempo. Que ele já está subjugado faz muito tempo. O problema é que as pessoas, elas não vivem, as coisas são de Deus e não acreditam nisso, para subjugar Satanás e seus demônios, para que ele não possa agir nas vidas, nos lares e nas famílias. O
o grande problema da igreja, talvez hoje, né, seja o afastamento dela de Deus e, consequentemente, estarem servindo ali a Satanás. Quando o homem se afasta de Deus, ele se aproxima das trevas. Quando o homem se afasta de Deus, ele se apega ao reino das trevas, e ali toda a vida do homem começa a ser regido pelas trevas. E aí talvez você fale assim: pô, mas pastor, não é bem assim, porque nem todo mundo é endemoniado. Satanás, ele não precisa, né, agir sobre uma vida de tal forma que, né, a manifestação demoníaca apareça. Mas todas as vezes que existe uma ação satânica na vida de uma pessoa, ela corre o sério risco de estar endemoniada sem manifestar os demônios, né? Quando uma pessoa ela pratica o mal para outra, ela está com certeza possessa de demônios. Quando uma pessoa assalta a outra, quando uma pessoa mata a outra, quando uma pessoa ela, né, se deixa envolver de tal forma pelas trevas que ela prejudica a outra, ela está endemoniada. Só não manifesta os demônios, né? Vocês já lembram aquele testemunho que eu já dei diversas vezes aqui, da pessoa que chegou na igreja e foi assaltada, e um revólver, e a pessoa pediu para todo mundo sair do carro, e ele falou assim: quem me deu esse carro foi Jesus, você está amarrado em nome de Jesus. E ali a pessoa, ela começou a tremer, e abaixou o revólver, atirou no chão e saiu correndo. Sabe, irmãos, as pessoas, elas têm poucas experiências com Deus, ao ponto de entender as coisas que são ao seu redor e agir por fé, e não por impulso. Sabe, irmãos, agir por fé e não por impulso, porque tudo se sujeita a Deus. Tudo se sujeita a Deus. E se você usar da autoridade que Jesus te deu, todas as empreitadas de Satanás contra a sua vida serão frustradas. Todas as empreitadas de Satanás contra a sua vida serão frustradas. Não aceite o reino das trevas. Não cultive o reino das trevas na sua vida ou na sua família, porque se você cultivar, ele vai agir pela autoridade que você está dando a ele. Todas as vezes que você, sabe, gera coisas ruins para a sua própria vida ou para a sua família, você está gerando coisas das trevas ali, e você está tirando a autoridade de Deus sobre a sua família, e sobre as coisas que você tem, e sobre a sua própria vida. Sabe, irmãos? Entenda e compreenda isso. Entenda e compreenda isso. E entenda também que existe a necessidade de você ser purificado pelo Senhor. Porque esta é uma obra de Jesus nas nossas vidas. A purificação. E a obra do Espírito Santo é que nós, sabe, estejamos ali sendo ensinados, sendo ali motivados por Deus, para que Ele possa, né, fazer uma grande obra na nossa vida, conforme é o desejo de Deus. Não brinquemos com Deus. Todos aqueles que brincam com Deus não têm um bom fim. A sua vida não acaba bem. Aqueles que brincam de ter fé e de acreditar em Deus, de serem servos de Deus, sabe, não tem um bom fim, irmãos. Porque Deus vai querer ali lapidar, e Deus vai querer ali forjar. E quantas vezes, para que a pessoa ela caia na realidade e entenda exatamente aquilo que está acontecendo na sua vida, coisas terríveis acontecerão.
todas as consequências que Satanás, ele faz com que todas as consequências das obras de Satanás nas nossas vidas são terríveis, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Se você olhar os espaços que Deus deu para Satanás na Bíblia, são infinitamente pequenos, porque ele é pouco importante. Se você olhar, sabe, aquilo que Deus falou a respeito de Satanás, você vai entender que o homem precisa conhecer muito Deus e pouco as trevas, porque conhecendo Deus ele vai agir sobre as trevas. Deus citou ali o que aconteceu com Lúcifer em 3 versículos na Bíblia, quando ele foi expulso do céu. Deus alertou a igreja a respeito das obras do diabo, dizendo: ele vem para roubar, matar e destruir, sujeitai-vos a Deus, existiu o diabo, ele fugirá de vós, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Foram esses os ensinos do Senhor. E os ensinos do destino dele: será aprisionado por 1000 anos, depois será aprisionado de forma perpétua, que ele já está julgado e condenado, que ele está debaixo dos nossos pés. São palavras mais de destino dele, são palavras mais de motivação e de esperanças para a igreja do que algo que ele possa dizer assim: olha, é importante, ele é insignificante, ele é insignificante, ele é insignificante para a igreja. É tão insignificante que Deus quase não falou dele. Se fosse importante, Deus tinha falado muito dele, né? Só que essa insignificância, sabe, das poucas coisas que Deus falou, ainda assim, ele tem tão grande força na vida dos crentes. Ele deveria ser tão insignificante, ele deveria ser tão nada das vidas dos crentes, e ele acaba sendo, muitas vezes, ou algumas vezes, o dirigente da vida da pessoa, né? Deus é tão maravilhoso, irmãos. Jesus ali no deserto, quando foi tentado, te ensinou o caminho para resistir, que é a palavra. Deus te ensinou a vigiar. E Deus te ensinou, que você é dele. E os que são dele não tem chance das trevas agirem. Eu sempre falo assim, irmãos, para a minha vida, tem coisas que somos nós, sabe, e Deus. Eu sempre falo assim: nada do que acontece na minha vida, pode ter um dedo de Satanás. Nada. Não pode ter um dedo de Satanás naquilo que acontece na minha vida. Eu não aceito e eu trabalho para que isso não aconteça. Nenhum dedo de Satanás. Ele não pode tocar nem com um dedo em nenhuma área da minha vida. E eu trabalho para que isso aconteça. E que é trabalhar, irmãos, é simplesmente olhar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus e agir segundo a palavra de Deus. E aí você vai ser feliz, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E olha, irmãos, só para nós ministrarmos a Santa Ceia, olha a palavra. Quando o Senhor fala: eu tenho pressa de punir, eu tenho pressa, de ir contra os feiticeiros, os adúlteros, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, que torcem o direito dos estrangeiros e não me temem. Arde o coração de Deus, irmãos. O próprio Senhor Deus, ele falou: a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. É como Deus disse
né, a Caim: o sangue do teu irmão, o sangue do teu irmão, clama a mim por justiça, clama a mim por justiça. Deus disse a Caim, quando ele matou seu irmão Abel: assim como o pecado clama a Deus por justiça, o pecado clama a Deus por justiça, sabe? E que você então não olhe para as coisas que você acha que são injustas nesse mundo e acredite que Deus está cego. Deus não está cego. Deus está vendo todas as coisas e Ele vai trazer a juízo todas as coisas. Ele vai trazer a juízo todas as coisas. Você não é o juiz. Quem é o juiz é Jesus. Você não é o juiz. Quem vai trazer juízo sobre todas as coisas é Jesus, a quem nós celebramos, a quem nós adoramos, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem essa igreja pertence.